Ponto Poder Eleições entrevista hoje o candidato do Partido Verde à Prefeitura de Fortaleza, Célio Studart. E a gente também mostra o que as autoridades têm feito para evitar as aglomerações nas campanhas, especialmente no interior. Vem com a gente! Olá, boa noite. Ponto Poder Eleições está no ar e a gente começa falando de um assunto que tem trazido bastante preocupação nessa campanha eleitoral, o caso das aglomerações nos eventos de campanha. Tem se repetido e a Justiça Eleitoral tem começado a agir para tentar controlar aí o risco de disseminação da Covid-19. E a gente fala sobre esse assunto com a repórter Ana Beatriz Farias. Boa noite, Bia. Os casos têm se repetido, tem trazido ainda bastante preocupação. Como é que está o cenário? Boa noite, Jéssica. Boa noite, William, e a todos que nos acompanham no Ponto Poder. Sim, os casos têm se repetido e com a proximidade do fim de semana, essa preocupação volta à tona, porque geralmente é neste período em que essas aglomerações causadas por caminhadas, carreatas, passeatas são registradas. Têm sido registradas em todo o Ceará. Inclusive, você está vendo aí algumas imagens na tela do último fim de semana para ter uma noção de como está essa situação. No caso de não haver conscientização por parte dos candidatos e partidos, a Justiça Eleitoral está agindo sim. Na mais recente decisão, a juíza eleitoral Lesliane Maia Campos proibiu aglomerações do tipo carreatas e passeatas em Tururu e também em Itapipoca. No caso de descumprimento, candidatos podem vir a pagar até R$100 mil. A gente sabe que essa situação de proibição por parte da Justiça Eleitoral acontece em pelo menos 15 municípios do Ceará. E também a gente sabe que a Secretaria de Saúde já havia emitido um protocolo mandando que fosse evitar esse tipo de situação por conta da disseminação do coronavírus. Nem por isso não está acontecendo e ainda tem coisas previstas. A gente está acompanhando as agendas e sabe que para o fim de semana tem motocarreatas, carreatas e passeatas marcadas. Para evitar esse tipo de coisa, o eleitor deve ficar atento e, se quiser, também denunciar ao Ministério Público Eleitoral. Eu volto com vocês, William, Jéssica. Obrigado, Bia, pelas informações. É isso, é importante que o eleitor fique atento, possa acompanhar e possa denunciar, para que as autoridades possam agir para coibir esses eventos que, dessa forma, causam sim um risco à saúde pública de candidatos, eleitores, enfim, de todos até o dia da eleição. Bom, agora vamos mostrar como é que foi o dia de campanha dos candidatos à Prefeitura de Fortaleza. Hoje foi um dia movimentado, eles falaram sobre vários assuntos, saúde, educação, emprego. E é importante lembrar para você que está em casa que a gente tem acompanhado o dia dos 5 primeiros colocados na última pesquisa Ibope, divulgada na semana passada. Vamos conferir. Heitor Ferrer, candidato do Solidariedade, visitou uma clínica popular no centro. Ele apresentou propostas para a rede de saúde da capital. O candidato defendeu o convênio com instituições privadas para tratamentos especializados. Além disso, ele propõe a criação do centro de imagens do município. O cidadão, ao fazer a sua consulta, a cidadã, um exame de imagem, tipo um raio-x, ultrassom, ressonância, tomografia, densitometria óssea, nós vamos criar um centro para que o paciente, a paciente, vá diretamente a esse centro de imagens e já faça o seu exame. Candidato do PV, Célio Studart visitou o Vetmóvel instalado no bairro Jacarecanga. Ele disse que pretende ampliar o número desses equipamentos. Até eventualmente aquela pessoa que venha abandonar um animal, o que é crime, não deve ser feito, não venha a ser um animal que vai criar uma superpopulação na rua a mais. Então nós queremos fazer pelo menos um Vetmóvel ou castramóvel por regional e ir ampliando. Hoje Fortaleza está aí tendo o seu segundo e terceiro castramóvel, mas nós queremos um pelo menos por regional. Capitão Wagner do PROS se reuniu com agentes comunitários de saúde no bairro Amadeu Furtado. Ele defendeu mais estrutura de trabalho para a categoria. Reestruturar o trabalho deles, dando uma qualificação profissional melhor, garantindo o fardamento dos equipamentos para que eles possam trabalhar, a estrutura de veículos para que eles possam, de fato, visitar essas unidades familiares e também garantir que eles tenham um equipamento tecnológico que seja capaz de fazer esse trabalho da forma mais eficiente possível.
Luiziane Lins, do PT, não teve agenda de rua nesta quinta. Em entrevista, ela falou sobre as propostas para a mobilidade urbana em Fortaleza. Então, linhas noturnas é importante que elas estejam sendo viabilizadas para as pessoas, porque a mobilidade é o ato de o cidadão, ou de carro, ou de bicicleta, ou a pé, ele poder transitar de forma adequada pela cidade. Então, assim, a gente também imagina a gente facilitar que o transporte público ele seja não só mais barato, mas seja confortável. Sarto Nogueira, do PDT, retomou a agenda de rua após teste negativo para a Covid-19. No comitê de campanha, ele detalhou propostas para a juventude. Vamos criar um programa chamado Juventude Digital, que a ideia é, em 4 anos, criar 50 mil novos empregos na área de tecnologia da informação e da inovação. Nós vamos preparar, capacitar esses jovens, além da ampliação da Rede Cuca, dos projetos Areninha, que agora tem um diferencial, que é a Escola Areninha. E vamos aproveitar que amanhã já é sexta-feira, chegando pertinho do feriado, e vamos saber o que é que os candidatos estão prevendo fazer amanhã aqui nas ruas da capital, né? Vamos saber? Aqui no telão com a gente, o candidato Anísio Melo, do PCdoB, ele faz uma caminhada no bairro Cajazeiras. Agora a agenda de campanha do candidato Capitão Wagner, do PROS. Amanhã ele participa de uma carreata no bairro Dom Lustosa. Já o candidato Célio Studart, do PV, ele visita o Parque Rio Branco. O candidato do Solidariedade, Heitor Ferrer, que você vê aí na tela, participa amanhã de manhã de uma caminhada no centro, saindo lá da Praça do Ferreira. O candidato Heitor Freire, do PSL, faz uma caminhada no bairro Passaré. Já o candidato do PCO à Prefeitura, José Loureto, não divulgou a agenda. A candidata Luiziane Lins, do PT, visita a estátua de Iracema, na Lagoa da Messejana. Vamos agora para Paula Colares, candidata da UP. Amanhã ela faz uma visita a uma feira livre do bairro Quintino Cunha. E o candidato Renato Roseno, do PSOL, promove uma panfletagem na Feira da Cidade 2000. O próximo da lista é Samuel Braga, candidato do Patriota. Amanhã ele faz uma visita a 2 terminais, o da Parangaba e o da Lagoa. E encerrando essa lista, o candidato Sarto Nogueira, do PDT, realiza reunião sobre a primeira infância no Cocó. E olha só, a campanha está nas ruas, está nas redes sociais e os gastos também. Você sabe como acompanhar o quanto tem gastado os candidatos à prefeitura, às câmaras municipais? A repórter Luana Barros mostra pra gente como que faz para acompanhar tudo direitinho. Para concorrer à eleição, cada candidato a prefeito ou vereador tem um teto de gastos, de acordo com o tamanho de cada cidade. Você, eleitor, pode acompanhar com o que é que eles estão gastando e de onde é que a receita, o dinheiro também vem para a campanha deles. Para falar um pouquinho sobre a prestação de contas, a gente está aqui com Rodrigo Cavalcante, ele que é secretário de Controle Interno e Auditoria do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Rodrigo, vamos começar sobre os gastos da campanha, né? Como é que o eleitor pode fazer para acompanhar esses gastos e também as receitas, né? O dinheiro que está entrando. Certo. Com relação às receitas, os candidatos e partidos precisam informar a Justiça Eleitoral em até 72 horas do recebimento toda a receita que houver de arrecadação. Então, a resolução que regulamenta esse assunto, que é a resolução 23.607, ela prevê que candidatos e partidos têm 72 horas para informar a Justiça Eleitoral o recebimento de cada real que caia na conta bancária do partido ou do candidato. E aí o teto de gastos, né? Cada candidato, cada cidade tem o teto de gastos para os candidatos. Como é que é definido isso? Isso é definido por lei. A Lei 9.504 foi alterada para prever o teto de gastos para os cargos majoritário, cargo majoritário, prefeito, e cargo proporcional, vereador. Então, essa lei, ela previu que o teto de gastos para a eleição 2020 é o equivalente ao teto de gastos para a eleição 2016. Então, é uma planilha enorme do TSE fixando tetos de gastos para todos os municípios do Brasil. Aqui em Fortaleza, para prefeito, o teto de gastos é 14 milhões de reais. Para vereador, o teto de gastos é 500 mil reais. Isso valores aproximados. Entendi. Obrigada pelas informações, Rodrigo. Então, fica aí de olho. Eleitor, você pode conferir todas essas informações no DivulgaCand, site do TSE. Tá dado o recado, você, eleitor, pode, como a Luana disse aí pra gente,
Acessar o site do Divulga Cândido do TSE e lá acompanhar a prestação de contas parcial a cada 72 horas do seu candidato a prefeito ou a vereador. Agora vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco tem entrevista com o candidato do PV à Prefeitura de Fortaleza, Célio Studart. Ele já está aqui com a gente em outro estúdio da TV Diário. É daqui a pouco, não sai daí. Estamos de volta com o Ponto Poder Eleições e nesse bloco a gente conversa com o candidato do PV à Prefeitura de Fortaleza, Célio Studart. Ele já está aqui conosco, mas antes de começarmos a conversa com o candidato, a gente vai conhecer um pouco mais sobre o perfil dele. Natural de Fortaleza, Célio Studart tem 33 anos e é advogado. Atualmente é deputado federal, cargo para o qual foi eleito em 2018, quando foi o segundo mais votado no Ceará. Ele se candidatou pela primeira vez em 2012, quando alcançou votação para suplente de vereador. Já em 2016, Célio Studart foi o vereador mais votado de Fortaleza, mas passou apenas 2 anos no cargo, pois foi eleito para a Câmara dos Deputados. É candidato pelo Partido Verde. O vice é o advogado Galba Viana, também do PV. E olha só, a gente lembra para você que está em casa que todas as entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Fortaleza aqui no Ponto Poder Eleições estão sendo checadas por jornalistas do Sistema Verdes Mares. Esse é um projeto de checagem de informações chamado Pela Palavra, que é feito em parceria com a agência Lupa. E agora a gente vai para a entrevista com o candidato Célio Studart, que terá duração de 15 minutos e cujo tempo começa a contar a partir de agora. Boa noite, candidato. Boa noite, Jéssica. Boa noite, William. Boa noite a todos que nos assistem e escutam. Candidato, começo falando sobre a pauta animal, que tem sido uma bandeira levantada pelo senhor desde o início da sua trajetória política. Cada vez mais nas campanhas, essa tem sido uma temática presente. Eu gostaria de saber do senhor, se eleito, essa temática da defesa animal será a prioridade do seu governo? Bom, certamente será uma das prioridades. Fortaleza hoje tem uma clínica veterinária pública, deve ser inaugurada nos próximos dias, depende da gestão atual, e ela só existe porque nós enviamos recursos para Fortaleza. Então, existe uma pauta animal que foi construída politicamente, divulgada, manifestada, porque nós tivemos coragem de compreender e entender a intenção e o quanto isso é importante para o direito desses animais inocentes e que precisam ser cuidados. Então, em nossa gestão, sim, será uma prioridade e é por isso que nós faremos outras clínicas veterinárias públicas, assim como castramóveis em cada regional. Candidato, é comum na disputa para prefeitos que quem está no pleito tente se afastar de uma temática única, né, ligada a, geralmente, algum movimento com que a pessoa acaba ficando mais conhecida na trajetória. Qual a estratégia do senhor? Bom, primeiro que a nossa estratégia, acima de tudo, é fazer uma campanha que respeite o momento que a gente está vivendo. A grande estratégia significa ser coerente e ter respeito com a saúde da população. Mostrar para a população que, enquanto irresponsáveis estão fazendo carreatas, aglomerando, transmitindo, o Covid que está aumentando, que está superlotando mais uma vez as UTIs dos hospitais no Ceará, nós estamos fazendo uma campanha de conscientização e elencando apenas visitas a institutos, a algumas obras sobre entidades sociais, da primeira infância, de pessoas com deficiência, enfim, instituições importantes para manifestar o que nós pensamos, sem precisar aglomerar, sem precisar fingir que nós estamos vivendo em um carnaval, enquanto a população está desempregada, a população está doente nos hospitais, a população está enlutada com as mortes que nós tivemos e irresponsáveis, hipócritas, que mandaram as pessoas ficar em casa, estão agora chamando para as ruas para pedir voto. Não tem estratégia melhor do que simplesmente respeitar a saúde do povo. Candidato, mudando de assunto, o senhor traz no seu plano de governo, apresentado à Justiça Eleitoral, uma proposta, um programa chamado Fortaleza Cidade Parque, que consiste na criação de parques por todo o município. Quantos parques seriam criados e em que regiões eles seriam construídos, candidato? Bom, primeiro,
isso parte de uma preocupação, obviamente, com o espaço verde da cidade, parte de uma preocupação com a sustentabilidade da cidade, e o plano de governo significa quais são as diretrizes, ou seja, o que é que nós priorizamos, mas qualquer número assertivo não é estabelecido no plano de governo, no sentido de que isso depende também das parcerias público-privadas que nós vamos conseguir construir para a realização desses parques, da utilização, da capacidade, mas mostra e demonstra o nosso interesse em priorizar áreas de convívio, áreas de lazer, áreas naturais da cidade, e para que a cidade tenha, em vista disso, uma maior ocupação dos seus espaços públicos e da utilização, sim, ou seja, da reestruturação de áreas verdes que nós já temos, assim como também da boa utilização e reestruturação das nossas lagoas, das limpezas, de um compromisso verde com a cidade. Candidato, mas sobre os parques especificamente, os planos de governo costumam trazer, em alguns casos, metas, perspectivas para que o eleitor ele possa se nortear e avaliar a viabilidade daquela proposta que está sendo colocada. Há uma estimativa desse número, pelo menos? Não se há uma estimativa, porque nós temos que observar, de fato, quantas parcerias nós conseguiríamos constituir nesse sentido. Se nós colocarmos, igual como nós falamos de emprego ou renda, não tem como dizer a Fortaleza vai gerar 10 mil empregos, 12 mil empregos. Algumas questões dependem da economia, depende da nova cidade que nós vamos viver. Então, isso é uma diretriz para direcionar o nosso eleitor quais são as nossas prioridades, quais são os caminhos que nós iremos administrar. Mas nós já temos um reconhecimento de que boa parte dessas parcerias público-privadas precisam ser, obviamente, mantidas, boa parte precisam ser refeitas e reconsideradas a contrapartida dessas empresas que estão ou em praças ou em parques, e uma outra grande parte deve ser feita e constituída a partir do momento em que nós pudermos observar a gestão, estivermos lá e pudermos considerar o que é que pode ser evoluído nesse sentido. Mas afirmar um número exato nesse sentido não é possível nesse momento. Candidato, ao tratar de economia, o senhor disse que vai garantir tratamento especial aos trabalhadores do comércio de rua, tirando essa população da informalidade. Esse é um tema importante para a cidade e conflituoso. Muitos prefeitos já tentaram, mas o problema persiste. Como o senhor resolveria este problema? Bom, primeiro de tudo, reconhecer que o momento que nós vamos viver, para além de uma atenção muito grande com a saúde pública, vai exigir uma atenção do poder público para a colaboração, para o estímulo e para o auxílio a essas pessoas informais. Então, nós vamos reestruturar a Secretaria de Desenvolvimento Econômico para que a nossa gestão não tenha uma imagem de perseguição à informalidade, e sim de facilitar a formalização dessas pessoas, fazer com que elas possam gerar renda, para que elas não se sintam como muitas se sentem hoje, que são perseguidas por um Estado ou por uma gestão, não somente a que nós temos agora, mas historicamente, que persegue o informal. Não, nós temos que compreender que o momento não é esse, o momento é de dar possibilidades, de estimular e de ter uma parceria com essas pessoas. Ou nós faremos isso, ou nós iremos encarar que Fortaleza precisa não mais de uma prefeitura com alvará pesado, e sim de uma prefeitura com auxílio forte. Candidato, qual seria o caminho, então, para não acabar atrelado a essa imagem de perseguição, já que há uma dificuldade em tratar essa questão do comércio informal, pela ocupação das ruas, especialmente em locais como o centro? Qual seria o caminho? Desburocratização dos processos para a abertura dos comércios, retomar um alvará único, ou seja, não ter mais o alvará da forma que foi constituído na última gestão, e principalmente capacitar a juventude para ter acesso a um primeiro emprego. A partir do momento que nós capacitamos o jovem para poder conseguir ser inserido no mercado de trabalho, nós estamos fazendo com que ele não vá para a informalidade, fazendo com que ele não vá para as drogas, e fazendo com que ele, muitas vezes, que vai ser a única fonte de renda da família, onde os pais ou os avós são do grupo de risco, onde os pais ou os avós não têm mais emprego, ele precisa compreender que ele
pode ter chances, pode ter condições, auxiliado por uma nova Secretaria de Desenvolvimento Econômico, para adentrar o mercado de trabalho formal e, obviamente, isso parte também de um apoio aos comércios que vão contratar esses jovens, de um estímulo aos comércios que vão contratar esses jovens. Candidato, agora falando de educação, o senhor também no seu plano de governo propõe a criação de casas-escolas para crianças de 4 meses a 3 anos de idade. A gente sabe que é obrigação do município garantir vagas para crianças a partir de 4 anos, mas esse é um gargalo histórico em Fortaleza. As filas de espera mostram isso. Pergunto para o senhor, como é que o senhor pretende acabar com as filas de espera e ampliar o número de vagas de modo a garantir aí, essa proposta em 4 anos, candidato? Bom, 36% a 40% das creches já são uma parceria da prefeitura com creches particulares e a fila continua enorme. Nós temos então que enfrentar essa realidade, que a creche não é só o local para que a criança esteja ali convivendo, ampliando suas capacidades da primeira infância, que é o momento mais importante da vida do cidadão, para que seja constituído suas capacidades, mas compreender que a mãe dessa criança precisa trabalhar. E hoje em dia, quando ela vai trabalhar, ela deixa o filho aonde? Deixa na vizinha, no vizinho, à mercê de uma insegurança, muitas vezes, ou então deixa com a mãe, com o avô. Isso é complicado. Nós temos que pensar um projeto como mãe crecheira também, ou casas-escolas, para que a prefeitura cadastre pessoas da própria comunidade que possam de fato cuidar dessas crianças e assim nós temos uma diminuição dessa fila, que é sem dúvida a maior reclamação da mãe. Nós temos hoje, a pandemia mostrou uma realidade muito dura. Para quem já tinha creche ou quem tinha escola, está sabendo o que é conviver com o filho em casa. Porque a mãe que trabalhava e o filho estava na escola, está agora vendo o que é não poder trabalhar porque o filho está dentro de casa. Então, o mundo pós-pandemia, e nós esperamos que o pós-pandemia seja logo, a gente precisa a gente precisa possibilitar que essa mãe vá trabalhar e que a criança, se não tiver uma creche, possa estar dentro da comunidade com segurança, com o olhar do Conselho Tutelar, com o olhar da Prefeitura. A Prefeitura tem que se modernizar também para a parceria dentro da comunidade, assim como ampliar a parceria público-privada para o aumento de creches. Não é só construir mais creches ou melhorar as creches, que é muito importante, mas também auxiliar projetos como a Mãe Crecheira. Candidato, sobre o combate à pandemia que temos enfrentado aí nos últimos meses, gostaria de saber, como deputado federal, qual foi a contribuição do senhor para esse combate à Covid aqui em Fortaleza? Bom, nós enviamos recursos de emendas federais para Fortaleza. 2 milhões foram só para Fortaleza do que nós enviamos, além de outros recursos da saúde que nós já havíamos enviado. Eu quero mencionar que isso foi da ação Covid, uma ação que o governo federal criou e que eu, mesmo não sendo do partido do prefeito, enviei. Porque isso não é para a prefeitura, isso não é para o prefeito, isso é para a população. Então, nós temos 4 deputados federais que estão concorrendo também. Seria importante que eles dissessem quanto eles enviaram para a ação Covid de Fortaleza. Eu enviei 2 milhões de reais para a prefeitura gastar nos hospitais. E espero que esteja gastando bem, estou fiscalizando e espero poder colaborar ainda. Continuo deputado federal e continuarei enviando, independente da gestão. Então, além dessa contribuição, ajudei no auxílio emergencial de 600, votei para que o destaque, para que o auxílio fosse até dezembro 600, sou coautor do projeto do deputado federal André Janones para que o auxílio não tivesse sido reduzido, fui contra a redução que o presidente Jair Bolsonaro fez para 300, fui um dos autores do projeto que indeniza quem morreu na linha de frente do Covid, ou seja, indenização para os profissionais de saúde, e participei ativamente de toda a construção para que o país tivesse a melhor preparação para esse momento, além do que poderia enviar como recursos. Então, acho que nessa lição a gente deu exemplo. Candidato, agora mudando de assunto, eu queria que a gente lembrasse um pouco a trajetória de 2016 para 2020, as 2 eleições municipais. Em 2016, quando o senhor era candidato a vereador, o seu partido, à época, o Solidariedade, compôs a coligação e o senhor participou da campanha do então candidato a prefeito, Capitão Wagner. Àquela altura, na oposição à gestão da época. Depois disso, quando o senhor foi eleito vereador, o senhor se aproximou da gestão do prefeito Roberto Cláudio. E o seu partido de hoje, o PV, até pouco tempo ele compôs a base aliada
né? O senhor, inclusive, esteve em vídeo com o prefeito há pouco tempo para mostrar uma obra. Pergunto para o senhor, o lançamento da candidatura própria sua, agora em 2020, significa que o senhor voltou à oposição? Não. Primeiro que não fui base do prefeito Roberto Cláudio. Sempre, quando era vereador na gestão dele, era um vereador que me considerava independente e da bancada chamada independente. O que é isso? Fazia boa política. Consegui, sem ser da base do prefeito, aprovar inúmeros projetos e 7 viraram leis. E agora nós estamos lançando nossa candidatura própria e eu sou deputado federal, não tenho como ser base ou não do prefeito Roberto Cláudio. E o principal sinal disso é, nunca indiquei um cargo para a gestão do prefeito Roberto Cláudio, nunca indiquei um cargo para a gestão do governador Camilo Santana, nunca indiquei um cargo para a gestão do presidente Jair Bolsonaro. A boa política não se resume só em ser base ou ser oposição. Eu sou deputado federal, enviei recursos para o prefeito Roberto Cláudio e com ele fui visitar a clínica veterinária pública animal que ele deve inaugurar e isso mostra que a boa política constrói pontes. Então essa clínica hoje vai existir porque a gente ajudou a prefeitura a construir e ajudaria qualquer que fosse prefeito. Se tivesse sido o Wagner que tivesse ganhado a eleição, eu teria enviado os mesmos recursos, teria batalhado pelo mesmo hospital e estaria candidato agora do mesmo jeito. Candidato, nós já estamos nos últimos segundos e o senhor pode fazer suas considerações finais. Eu quero agradecer a todos que estiveram aqui nos escutando e dizer simplesmente, nós temos nessa campanha vivendo ainda a pandemia. Os números estão crescendo, as pessoas estão se hospitalizando, não se aglomerem, não vão para as carreatas da Covid. O que esses candidatos estão fazendo é de uma irresponsabilidade tamanha. Não me perguntaram, mas eu faço questão de dizer qual a minha prioridade para Fortaleza. Fim do tempo, candidato. Muito obrigada pela participação, pelo diálogo. Até mais. É isso, você viu aí então a entrevista com o candidato do PV à Prefeitura de Fortaleza, Célio Studart. Amanhã tem mais Ponto Poder Eleições. Continua ligado também no pontopoder.com.br. A gente espera a sua companhia e a sua participação no programa de amanhã. Uma boa noite, até amanhã. Boa noite, até amanhã.